não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esta semana eu coloquei ali no Facebook um post que eu coloquei assim como uma espécie de um balão de ensaio para testar o entendimento das pessoas, dos leitores. O post dizia o seguinte: toda tentativa de você eliminar a diferença entre o mais forte e o mais fraco supõe que você seja mais forte do que ambos. Portanto, inevitavelmente, toda igualdade produz mais desigualdade. Coloquei assim, muito simples, né? A maior parte das pessoas pode ler e falar, interessante, como é que se diz, uma ligação de conceitos, né? Ou ligação de palavras. Mas eu não escrevi isto assim, com uma sacação que eu tive repentina. Isso aí é, vamos dizer, a condensação de décadas de estudo a partir de um aprofundamento da tese do Bertrand de Jouvenel. Bertrand de Jouvenel, no livro Do Pouvoir, do Poder, História Natural do Seu Crescimento, ele demonstra por A mais B que aconteça o que acontecer, o poder do Estado aumenta. Não importa se você é socialista, liberal, fascista, qualquer porcaria que seja, o poder do Estado sempre aumenta. Mas eu fui observando que, nas últimas décadas, não era exatamente isto que acontecia. Em vez de ser o poder do Estado aumenta, o certo seria o poder aumenta. Não importa de quem ele é. Porque o que nós estamos vendo hoje é assim, é meia dúzia de grupos de megafinancistas, né? Megafinanças, que mandam em tudo e passam até por cima do Estado, usam o Estado como instrumento. Não é isso? Vamos você pegar esse pessoal da internet, né, o Facebook, essa porcaria toda, esse pessoal tem um poder que nenhum governo tem. Então, a tese do Bertrand Jouvenel não está errada, ela está apenas desatualizada, ela é de muitas décadas atrás, e ele seguia mais ou menos a pista do pensamento liberal. Nosso inimigo é o Estado. Até me lembrei do José Ortega y Gasset, né? O pior inimigo é o Estado, né? Quer dizer, um tipo de pensamento liberal, tem parte conservador também. Mas isso era da década de 20, 30. Naquela época estava se vendo, de fato, um crescimento monstruoso do poder do Estado através do fascismo, do nazismo e do comunismo. Então, era a isto que os liberais e conservadores se opunham. Eles não podiam adivinhar o que estava sendo preparado enquanto isso. Mas, se vocês estudarem a história, vamos dizer, a origem do globalismo, né, com o projeto do Cecil Rhodes, o fundador da Rodésia, que criou uma espécie de sociedade secreta para implantar no mundo o domínio da raça anglo-saxônica. Isso fez no fim do século XIX, e foi criando, então, instituições, jornais, revistas científicas, universidades, etc., por todo lado, e gerou o que hoje nós chamamos de Grupo Bilderberg. Não é isso? E quando você vê o poder dessas organizações hoje, eu acho que não há um Estado nacional que possa concorrer com eles. O que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, o que se passa é uma briga entre o poder de Estado e as megafinanças. E o Estado está perdendo.
O Estado representado agora pelo próprio Trump, não é isso? O Estado não tem força para lidar com isso. Por quê? Essa mega organização mundial que não está travada por nenhuma legislação nacional, quer dizer, um governo nacional, ele, no fim das contas, ele tem que cumprir suas próprias leis. E ele não tem autoridade fora do seu território, mas as mega organizações têm autoridade onde quer que elas estejam, né? E daí eu até fiz uma piada, muita gente também não entendeu, eu disse, olha, no comunismo todos os filhos da puta estão no governo, no capitalismo eles estão por toda parte, eu estou pensando em virar comunista. Então, eu estou dizendo apenas, que não estou dizendo que o comunismo era preferível, eu estou dizendo apenas que conseguiram inventar um perigo pior do que o comunismo. Não que num primeiro momento ele tenha, vamos dizer, a sanha genocida que o comunismo teve. Não, ele não tem. Tá certo? Mas ele é mais indestrutível do que o comunismo. O comunismo foi destruído por quê? Porque era um Estado, meu Deus do céu. E o Estado, por mais poderoso que seja, ele não pode com o capitalismo internacional. Não é isso? Você imagina, então, a quantidade de dinheiro que rolou para os funcionários do Estado russo, tá certo? Para que se tornassem desleais ao regime comunista. E funcionou. Chegou uma hora que eles não aguentavam mais, né? E todos decidiram entregar o Estado soviético para os megacapitalistas internacionais. É muito simples o que aconteceu. Então, nem o Estado comunista resistiu a isso. Então, o megapoder mundial não é estatal, não está ligado a nenhum Estado. Isso foi, aliás, o centro da minha discussão com o professor Dugin, porque ele, como todo mundo na época, todo mundo, pensava assim, o poder global é essencialmente o poder americano. E eu dizia, não, ao contrário, o poder americano é o pior inimigo do poder global. O poder global é global, ele não tem, ele pode se utilizar de um país como sua sede ou instrumento momentâneo, mas ele não está identificado com os interesses de um país, ao contrário. Ele subjuga os interesses nacionais aos seus próprios interesses. Hoje, a minha tese está mais do que provada. Quer dizer, o professor Dugin jamais iria insistir, hoje em dia, naquela sua tese americana. Aliás, passado alguns anos, ele até disse, nós temos que acabar com o anti-americanismo. Quer dizer, ele concordou com a minha conclusão. Quando ele disse, o debate foi muito duro e você só apoiou. Você estava falando besteira e eu provei o que era a coisa certa. Quer dizer, ele veio com retórica patriótica, nacionalista, mas eu não estou aqui, não estou defendendo um país, não estou defendendo um partido. Eu tenho a presunção de ser um cientista político e de saber o que está se passando. Não sempre, mas onde eu prestei atenção, eu sei o que está se passando. Ou então, digo que não sei. Né? Se eu estou me atrevendo a explicar que as coisas são assim assadas, é porque eu vi que era assim. Né? E eu vi, e não apenas, veja, do ponto de vista de um analista político que pega os últimos acontecimentos. Não, eu estava fazendo todo o retrospecto, desde as teses anti-estatais do Ortega y Gasset, do Albert J. Nock e do Bertrand de Jouvenel, e vendo tudo o que se passou nesse período. Não é isso? Também, esses estudos é que me levaram a perguntar por que ninguém previu, praticamente ninguém previu o fim da União Soviética. Porque estavam todos tão assustados com o poder estatal que achavam que o poder estatal era praticamente indestrutível. E não viam que àquela altura, né, o Cecil Rhodes e seus sucessores já tinham criado um poder mega estatal imensamente mais poderoso do que qualquer poder nacional. Estão entendendo? Então, o meu postzinho de 2 linhas ou 3 linhas, ele continha um resumo de estudos que eu estou fazendo há décadas e cujas conclusões eu fui espalhando em artigos, aulas e conferências ao longo de quase 30 anos. Então eu falei, vamos ver quantas pessoas percebem que por trás dessas 3 linhas você tem uma retaguarda, tem uma história inteira. Que isso não é, eu não estou resumindo palavras, eu estou resumindo fatos que eu estudei. Não é isso? Não vi nenhum comentário que assinalasse a compreensão mais profunda. Acharam bonitinha a ideia, né? De que
a igualdade é causa da desigualdade, né? Por ser vamos dizer, um paradoxo, é uma coisa que parece até engraçada no primeiro momento, mas não entenderam que havia uma retaguarda histórica muito sólida por trás disso. Vocês vejam, desde o começo do século XIX, vocês viram quantas leis igualitárias foram aprovadas no mundo inteiro. Claro que houve exceções e retrocessos, quer dizer, houve leis de tipo hierárquico que impunham, vamos dizer, uma diferença, aumentavam a diferença entre uns e outros, né? Houve isso no comunismo, houve no nazismo, houve no fascismo, acidentalmente houve em alguns países, mas em geral, a norma geral é a seguinte: a igualdade foi amplamente promovida, não é isso? Durante 200 anos ou mais, no mundo inteiro, sem encontrar nenhuma oposição séria. Claro que tem pessoas que falam em favor de uma ideia abstrata de hierarquia, mas não, essas pessoas não têm, vamos dizer, a repercussão que têm os adeptos da igualdade. Quer dizer, não houve uma revolução hierárquica em parte alguma. Você vê que mesmo aqueles que pretendiam criar uma hierarquia, por exemplo, uma hierarquia racial, você pegar o nazismo, bom, o nazismo era hierárquico do ponto de vista racial, mas na verdade ele era também um promotor da massa, tá certo? E não da elite. Não é isso? Houve alguma política efetivamente elitista no mundo? Nenhuma. Todas as políticas que houve, de direita ou de esquerda, eram todas a favor da massa contra a elite. Embora na prática pudesse estar trabalhando por uma elite, é exatamente o que acontece hoje. Mas ao mesmo tempo em que se espalhava no mundo inteiro, vamos dizer, a vitória acachapante da ideologia igualitarista, as relações entre os de baixo e os de cima sofriam uma alteração tremenda, ou seja, a distância aumentava. Pensa bem, qual era a relação, vamos dizer, de um camponês medieval com o senhor de terras? O senhor de terras era o dono da terra, mas que recursos tinha o senhor da terra para dominar os seus camponeses? Ele tinha alguns soldados que trabalhavam para ele, mas essencialmente eles podiam manejar as mesmas armas. O camponês podia cavalgar junto com o seu senhor e podia lhe dar uma facada nas costas se quisesse, como de fato muitas vezes aconteceu. Se você vê como é que se formou o reino de Portugal, o primeiro rei, do Afonso Henrique, saltava a janela dos seus inimigos, cortava a garganta deles e pronto, ele virava o proprietário daquilo. E se você quiser pegar os poderosos de hoje, onde eles estão, você não sabe. Você não tem nem como localizá-los, eles se tornaram invisíveis e inacessíveis. E eles têm um acesso direto e imediato ao que eles quiserem. Se eles quiserem saber tudo que você conversou no telefone nos últimos 10 anos, eles têm meio de fazer isso. Se eles quiserem ter o domínio total da sua vida econômica, eles têm. E assim por diante. Ou seja, a elite mandante se tornou onipotente, dentro dos limites humanos, é lógico, eles não são imortais. Né? Então, ao mesmo tempo que você tem uma expansão vitoriosa da ideologia igualitária, do igualitarismo, você tem um aumento da desigualdade como nunca houve na história humana. Você elimina as pequenas desigualdades, por exemplo, entre a dona da casa e a empregada. Antigamente ela tinha mais poder sobre a empregada e hoje tem menos. Então essa pequena desigualdade ela é diminuída, mas a grande desigualdade aumenta. A desigualdade entre os poderosos e os que não têm poder, ou entre os megacapitalistas e os demais. Você está entendendo? Se você quiser, por exemplo, quero dar um cacete no Jorge Soros. Meu filho, era mais fácil você dar um cacete no Luís XIV do que no Jorge Soros. Lembre-se que quando Luís XIV quis formar o maior exército da Europa, o maior exército era 144 mil pessoas. Veja, era uma porcaria, nada, né? Mas para formar esse exército, que era o maior da Europa, ele teve que ir pessoalmente de cidade em cidade, pedindo pelo amor de Deus para as pessoas se inscreverem no exército. Não tinha recrutamento militar obrigatório. Não é isso?
Hoje, qualquer mega capitalista pode formar um exército, meu Deus do céu. Está entendendo a diferença? Isso quer dizer o seguinte: a desigualdade é combatida nas suas expressões menores e mais insignificantes, mas ela é fortalecida na estrutura geral da sociedade. Então, quer dizer, quem acredita em igualdade é um trouxa. Haja o que houver, a desigualdade aumenta. Não necessariamente entre o cidadão e o Estado, mas entre quem tem poder e quem não tem. Né? A diferença entre ter e não ter se tornou muito mais drástica do que jamais foi. Não é isso? Se eu quero ter uma briga, por exemplo, com o Jorge Soros ou com o homem da Microsoft, eu estou lascado. Eles me tiram até os meios de falar, se eles quiserem. Eles calam a minha boca a hora que eles quiserem. Né? Você vê, o Estado soviético tinha poder de fazer isso? Não, só se ele mandar me prender. Mas eles precisam mandar me prender para tampar minha boca? Não, eu aperto 2 botãozinhos e pronto, eu não posso falar mais. Isso quer dizer que o poder dos poderosos aumentou de uma maneira assim, quase impensável. Eu não vejo esse assunto discutido em parte alguma. Isso significa que a ideologia igualitária espalhou a inconsciência da desigualdade. Né? Os caras nos impõem uma desigualdade cada vez maior, enquanto nos iludem com promessas de igualdade que são perfeitamente irrelevantes. Então, por exemplo, a igualdade entre homens e mulheres. Isso é uma maravilha, mas veja, se você briga com a sua mulher, você está brigando com a sua... Você tem, quer dizer, o homem tem uma certa superioridade física em relação à mulher, isso é uma coisa óbvia, né? E com base nisso ele sempre foi o guardião da casa e ela era a pessoa protegida, ao mesmo tempo era, vamos dizer, a parte mais submissa. Sempre foi assim em toda parte. Você não vai encontrar nenhuma sociedade onde a proteção da casa e da família incumba a mulher e o homem fica cuidando dos bebês e fazendo comida. Não tem isso, em parte alguma. Por quê? Porque simplesmente não é natural, é fisicamente inconcebível. Então, daí fora tem o urso. Quem vai lá matar o urso? Eu fico aqui fazendo uma madeira e a mulher vai matar o urso. Que isso, pô? Nunca houve isso. Então, esta desigualdade provocava naturalmente a desigualdade do poder físico, a qual correspondia, portanto, uma divisão de tarefas. É claro que gera abusos, porque onde você tem uma diferença, alguém pode abusar dela, claro, mas veja, os abusos predominaram. Como é que você vai provar que, assim, no universo inteiro, né, as mulheres sempre foram oprimidas? Os homens, em vez de protegê-las, só batiam nelas. Claro que pode acontecer, mas isso sempre foi exceção. Se isso fosse a regra, a sociedade jamais teria funcionado, meu Deus do céu. Se funciona, é porque há um acordo, há uma anuência, uma concordância, tá certo? E há uma vantagem mútua. Você vai dizer, tem alguma mulher que não considerava vantajoso ela ficar em casa cuidando da criança enquanto o homem tinha que sair para enfrentar as feras ou ir para a guerra? Tem alguma mulher que não achou isso? Existe um famoso episódio do tempo das cruzadas, eu não lembro exatamente qual era o rei que estava ali, mas na Espanha um rei ou um potentado ali foi enfrentar os muçulmanos num certo lugar. Naquele tempo existia essa maravilha que chama-se campo de batalha. Campo de batalha significa o seguinte: a guerra é lá, ela não vai mexer na nossa vida. Não tem guerra na cidade, no mundo civil. A guerra não atingia o mundo civil. Então o rei foi para lá, para o campo de batalha. E, enquanto isto, as tropas muçulmanas, né, chegaram no castelo dele. Daí a rainha e as suas funcionárias saíram fora e deram um esporro no comandante muçulmano. Vocês não têm vergonha de atacar um bando de mulheres e crianças? Os homens abaixaram a cabeça e foram embora. Você é capaz de imaginar uma coisa dessa acontecendo hoje? Isso significa que a fragilidade da mulher lhe dava uma certa autoridade moral que era universalmente respeitada, até durante a guerra. Isso acabou, gente. Chegou no século XX, o ataque a populações civis se tornou regra geral. Não é isso? Se você pensar qual foi o primeiro bombardeio de população civil, não foram os nazistas que fizeram, nem os comunistas, foram os ingleses.
Os ingleses são sempre mestres em fazer isso. Eles fazem a sacanagem, depois a culpa é sempre dos outros, né? Então a culpa foi de Stalin, a culpa foi do Hitler. Não, foram eles que fizeram o bombardeio de Dresden. Não tinha tropa lá. Foi um morticínio enorme, né? Daí o Hitler resolveu devolver centuplicado e fez o bombardeio de Londres. Foi uma desgraça. Mas você vê que nessa época, a Idade Média, que nós chamamos de nessas épocas bárbaras, o respeito à mulher era uma instituição universal. O respeito à mulher e criança era uma instituição universal. Claro que havia, como é que se diz, exceções, mas era a norma imperante. Isso acabou. E na hora que acabou, vem a proteção à mulher. O que é a proteção à mulher? É o direito de você trabalhar. Ou seja, nós tiramos você de casa e você agora não tem que obedecer o seu marido, você tem que obedecer o seu patrão. O marido, em princípio, ele casou com você porque ele gosta de você. E o patrão, ele está apaixonado por você, vai cuidar de você. Se ele se apaixonar, você está lascado, porque quando você dá para ele, ele te demite. Melhorou a situação? Eu falei, claro que não. Quer dizer, entre a mulher que está em casa cuidando da criança e a mulher que tem que sair para trabalhar, às vezes tomar um trem, tomar um metrô, para longe, né? De chuva, de sol, tá? E depois chega em casa de volta às 8 horas da noite, ainda tem que fazer mamadeira para os desgraçadinhos. Você acha que melhorou? Piorou formidavelmente, a coisa mais óbvia do mundo, meu Deus do céu. Então, você vê que os de cima oprimem cada vez mais os de baixo e prometem igualdade e os caras acreditam. Então, veja, Benedetto Croce, que não era nenhum burro, ele tinha a tese, a história como história da liberdade. A história da liberdade crescente. Eu digo só do ponto de vista jurídico. Se você lê as leis, elas estão lá assegurando cada vez mais direitos, cada vez mais liberdade. Mas, e substancialmente, a estrutura social real está protegendo a liberdade? Claro que não. Porque se você assegura o direito à liberdade, mas você tira os meios materiais de exercê-la, né? É tudo uma hipocrisia, evidentemente. Quanto mais liberdade nós te protegemos, mais oprimido você está. E isto é a essência do processo histórico há pelo menos 4 séculos. Eu escrevi vários artigos mostrando isso, mostrando sempre por pedacinhos. Eu nunca escrevi um livro como o do Bertrand Juvenal, que pega o fenômeno inteiro e o descreve. Mas se você lê os meus artigos, você vê que está tudo lá escrito. E por isso mesmo eu escrevi este resuminho, né, em 3 linhas. Vamos ver, quem acha que isso é apenas uma... o Olavo juntou uns conceitos, juntou umas palavras, tem uma boa ideia, né? Ou isto é o resumo de um estudo que já foi feito e que já está demonstrado, né? Eu não vi ninguém me escrever dizendo isto. Esse oposto é o resumo do que você já disse ao longo de décadas. Ninguém falou isso. Claro que alguém deve ter percebido, mas não achou que era importante notificar isto aí. Há tempos eu tenho dito, o sistema brasileiro de alfabetização não ensina às pessoas o que é o referente. Só ensina signo e significado. O que é o signo? É um ente material, quer dizer, ou é um som, ou é um grafismo, que significa um significado. O que é o significado? É um conjunto de outros signos que estão na mente do falante na hora que ele pronuncia este signo. Não é isso? Por exemplo, é o signo vaca, esse é um signo. Qual é o significado? É um animal assim, 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 tal como está no dicionário. Quer dizer, a definição dicionarizada de vaca é o significado da palavra vaca. Agora, o verbete de dicionário é um animal? Não, não é. Nós sabemos que a vaca real é um bicho. Ela não é um verbete de dicionário. Ela não é uma expressão verbal. Ela é uma coisa que existe materialmente e que se desloca assim, assim, assim. Não é isso? Ou seja, quando você lê a palavra vaca, você pensa na vaca real ou você pensa no significado? Tem que ser a vaca real. Tá certo? Mas neste caso é fácil você pegar. Mas você pega essas 3 linhas que eu escrevi, cadê o referente delas? Então o que o Olavo quis dizer? O Olavo quis dizer isso assim, assim, assim. Parou no verbal.
não tem penetração na realidade. Portanto, isso é apenas conhecimento de palavras e não de realidades, não de coisas. Praticamente todo mundo no Brasil é assim, gente. Essa coisa é gravíssima. As pessoas não pegam o referente, ou seja, não saltam o significado, quer dizer, a expressão verbal do significado para alcançar uma realidade. Essa realidade, por sua vez, ela não é facilmente expressável em palavras. Quando eu digo uma coisa, por exemplo, a pessoa capta o significado do que eu disse e na mente dela, ela capta o referente. Se ela quiser dizer algo do referente, ela vai ter que transformar no significado e, portanto, num signo e falar outra coisa de novo. Todo mundo sabe fazer isso? Não. Então significa, em geral, o referente sai perdido. Ele desaparece da conversa. Ora, quando você está falando com pessoas que têm o seu nível de cultura, que leram os livros, que basicamente é isso aí, as pessoas leram os mesmos, um diálogo entre intelectuais é um diálogo entre pessoas que leram os mesmos livros. Não é isso? Então você tem os livros clássicos, os livros fundamentais, não é isso? E os livros da sua esfera profissional de estudos. Né? Então, por exemplo, se você, sei lá, você é um economista, então muito bem, você tem uma cultura geral, você lê os livros de história, de literatura, e você lê os livros profissionais de economia, e são os mesmos livros que o seu colega leu. Então vocês sabem do que estão falando, ou seja, o referente está na mente de todo mundo, os mesmos referentes. Mas e se você fala para pessoas que não leram os mesmos livros? Perde o seu referente por completo. Porque, no caso, o referente não é uma coisa do mundo físico, é uma coisa do mundo espiritual, mental, filosófico, como você quiser. Ou seja, é um conjunto de ideias, de coisas pensadas. Agora, se o sujeito não capta o que foi pensado por trás do que foi dito, você não entendeu nada. Você entendeu só a frase. Então, digo, eu disse tal coisa assim. Me explique o que eu quis dizer. Qual é vamos dizer, o referente disso? A que eu estou me referindo? A pessoa não sabe, meu Deus do céu. Agora, você imagina o que é a discussão pública numa base que só tem signo e significado, não tem referente. As pessoas estão falando sobre o nada. Deu para entender? Hoje eu também fiz essa pergunta. Olha, eu não vi até agora nenhuma prova cabal de que o Covid matou alguém. Eu vi pessoas morrendo de doenças associadas ao Covid, de algum modo. Mas qual é a conexão material entre o Covid e a morte do sujeito? O Covid foi a causa-morte ou ele foi apenas mais um agente concomitante? Ou seja, entre 50 fatores que mataram o sujeito, tinha lá um Covid. Também isso acontecia muito no tempo do antitabagismo. Eu tinha uma tia que morreu quase centenária e eles botaram lá, causa-mortes tabagismo. Isso quer dizer que se a velha não fumasse, ela ia viver 230 anos. Supõe-se, não é isso? E ela fumava Hollywood, um cigarro horroroso, e fumava 2 maços daquela porcaria todo dia. Né? Então, peraí, tem que pegar um cafezinho aqui. Eu vou deixar o café com a Roxane, senão eu vou ter que interromper a aula toda hora. Agora eu vou pegar, mas depois você me dá. Então, também eu nunca vi uma prova cabal de que o cigarro matou alguém. Eu vi milhões de casos de mortes associadas ao fumo. Muito bem, mas em todos os casos onde o fumo estava associado à morte, a respiração também não estava. Mortes associadas à atmosfera. Ou por acaso as pessoas não estavam respirando. Estavam associadas à água também, as pessoas também tomavam água. Algumas, gente, comia até arroz com feijão. Então, mortes associadas ao arroz com feijão. Na verdade, tem mais mortes associadas ao arroz com feijão do que mortes associadas ao fumo. Porque mais gente come arroz com feijão do que fuma. Estou errado? Então, tudo isso, evidentemente, é uma trapaça. Não é uma discussão séria. Não é isso?
Ah, mas são as grandes organizações que querem nos enganar. Eu falo, não, quem quer se enganar é você. Por quê? Porque você quer alguém que lhe garanta que o que você está pensando é verdadeiro. E quem é que garante? A autoridade da mídia. Você pergunta assim, ah, mas isso aí que vocês estão falando só apareceu na internet. A grande mídia não falou nada até agora. Então, em última análise, a grande mídia é a garantia final da veracidade de tudo. Né? Agora, faça a seguinte pergunta. De todas as descobertas científicas dos últimos 50 anos, quantas foram noticiadas na mídia? Praticamente nenhuma. A mídia não acompanha isso. Ela só acompanha as consequências finais, materiais da ciência. As investigações ela não acompanha. Então, uma vez eu nem lembro onde eu trabalhava, eu fui cobrir uma reunião da SBPC. Então eu cheguei lá, eram milhares de trabalhos que estavam sendo apresentados. Eu falei, bom, então, se eu for tentar acompanhar tudo, eu não vou entender nada. Então eu falei, vou pegar a parte que me é mais próxima. Então eu peguei os trabalhos de psicologia. Tinha uns 300 trabalhos de psicologia. Quer dizer, só pegar esse setor já era um negócio quase inabarcável. E eu estava cobrindo aquilo e falei, quanto disso aqui vai ser noticiado? Praticamente nada. Ou seja, o estado atual das investigações científicas num país sem ciência, que é o Brasil, já se tornou um negócio esotérico, ninguém vai saber. E aí pessoal, tranquilo? Então se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoie-se, tem o apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu pessoal, fiquem com Deus. Se inscreva e compartilhe o canal. Obrigado. Olavo tinha e sempre continuará tendo razão. Apoie o canal e ajude a gente a continuar aqui no YouTube e nas outras plataformas. Obrigado. Fique com Deus.